Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos bem-vindos ao podcast Fuzileiro Real. Podcast ao qual nós contamos a história de nós, fuzileiros navais, de ontem, hoje e sempre, certo? Somos muito gratos a todos vocês que estão inscritos no canal. Para aqueles que estão de passagem, se inscrevam no canal. Estamos chegando aos 100 mil inscritos, certo? Vamos bater essa meta. Estou hoje frente a frente com um comandante pantaneiro, capitão de mar e guerra, foi comandante do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, certo? Comandante Zupo Valente. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito lisonjeado de estar aqui. Uma grande oportunidade de eu mostrar um pouco da minha história, né? Que onde eu cheguei não foi de graça, foi à custa de muito sangue, suor e lágrimas, como a vida de qualquer fuzileiro naval, que gosta da sua profissão, que labuta diariamente na Marinha do Brasil. E eu estou aberto aqui a gente discutir, conversar, bater papo, contar história. E eu queria aproveitar essa oportunidade para saudar os marinheiros e fuzileiros navais da Marinha do Brasil pelo dia de hoje, dia 13 de dezembro, dia do nosso patrono, dia da Marinha do Brasil e dia do marinheiro. Então, parabéns a todos nós que labutamos diariamente pela Marinha. É isso, viva a Marinha! Mas antes de nós começarmos esse podcast, gostaria de pedirmos a todos para dar uma olhada aqui no nosso site, o site da Fuzileiro Real, onde nós vendemos artigos militares, boot, calça tática, relógio, inclusive o relógio que eu estou usando, relógio tático, top de linha para você que quer treinar, certo? Com qualidade, poder cronometrar todo o seu avanço e além de operar em diversas situações, se você for militar ou agente de segurança pública. Gostaríamos de falar também sobre o nosso apoio aqui, o Estúdio Garcês, é o estúdio oficial da Fuzileiro Real. Você que quer produzir qualquer tipo de produto, de conteúdo na área digital, filmagem, vídeos e tudo mais, venha conhecer aqui nosso estúdio, o contato dele está aqui embaixo, certo? Sem mais delongas, comandante, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Como foi a sua infância? De onde surgiu toda a sua história, toda essa caminhada que o senhor realizou? Olha, a minha infância eu passei na zona norte do Rio de Janeiro, né, no subúrbio do Rio de Janeiro, na região do Lins Vasconcelos. Morei muito tempo ali na região ali do Complexo do Lins, próximo ao Hospital Naval Marcílio Dias. Minha mãe, inclusive, mora lá até hoje. Volta e meia eu vou lá visitá-la. E não foi uma infância de regramentos, não foi uma infância assim de grandes posses, mas graças a Deus meu pai e minha mãe trabalhavam demais e davam boas condições para mim e para o meu irmão. Eu estudei no tradicional Colégio Pedro II, né? Fiz concurso público na época e fui estudar no Colégio Pedro II. E lá eu tive amigos que tinham pais militares, né? Então, familiares militares, contavam algumas histórias, né? E eu, muito pequeno, muito moleque, e fui me interessando por aquelas histórias, né? Gostava muito da parte de aviação. E aí, conversando com meu pai, ele me aconselhou a ir para ser da aeronáutica, né? E eu estudei bastante, não foi fácil. Meu primeiro concurso para a escola militar eu passei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, em Barbacena, que é a escola de segundo nível médio da aeronáutica. Depois da minha terceira tentativa, não foi simples, né? Foi um momento de muito estudo na minha vida. E eu consegui entrar, né, na turma de 1990. Né? Nós temos contatos até hoje. Minha turma hoje é tudo coronel, já quase saindo brigadeiro. Legal. Excelentes pessoas. E temos contato até hoje, porque na vida militar o importante também é ter essa relação interpessoal, né? Contato, amigos. E a gente que rala muito durante nossa formação e durante nosso trabalho, você acaba estabelecendo laços de amizade muito fortes. E até alguns civis não compreendem essa noção, não tem muito essa noção de turma, esse entrosamento que a gente tem, essa amizade que a gente leva pro resto da vida. Até depois da Marinha, das Forças Armadas, continuamos sempre unidos. Sempre unidos, a gente está sempre unido, é sempre um ajudando o outro o tempo todo. Eu cursei EPICAR, né? Não concluí porque eu não me adaptei muito à escola, era muito novo, na minha família não tinha nenhum militar, então não tinha com quem conversar dos problemas, então passei por muitos problemas, era muito novo, tinha 16 para 17 anos. E aí eu decidi sair, né, e fazer concurso para a Marinha.
né? Fiz concurso para a Marinha, entrei na Escola Naval no ano de 1993, e aí é que eu digo a importância do estudo e do esforço pessoal. Eu, quando entrei para a Marinha, para a Escola Naval, isso aí eu digo com muito orgulho, eu fui o último colocado da minha turma. Eu era o aluno 233 do primeiro ano da Escola Naval, eu fui o último da entrada. E aí eu sabia que eu tinha que estudar, porque eu já tinha uma noção do que era a vida militar. A vida militar é hierarquia e disciplina, então a hierarquia ela é montada nos méritos, totalmente meritocracia. Você tem que estudar, tem que tirar boas notas e tem que ser classificado bem dentro da sua turma. Isso é importante em qualquer nível, seja no nível do oficial, no nível da praça. Eu que entrei pela minha porta de entrada, a diferença que existe entre eu e um sargento, por exemplo, não há qualquer diferença entre nós. A diferença que existe é que eu entrei por uma porta, ele entrou por outra na Marinha, mas nós fazemos parte da mesma Marinha, do mesmo Corpo de Fuzileiros Navais. Então eu fui o último colocado da minha turma, consegui entrar e por méritos próprios, muita noite virada, muito estudo, eu consegui hoje, né, fui progredindo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? Hoje eu sou o 21 da minha turma de total e o 05 fuzileiro naval. Excelente. Então tive que estudar bastante, não me arrependo, né? Porque foi isso que impulsionou a minha vida. A nossa vida é de estudos, né? A gente estuda bastante, a gente está sempre se aperfeiçoando, sempre ganhando novos conhecimentos. Então aí eu me formei na Escola Naval em 1996, sou guarda-marinha da turma de 96, fizemos a viagem de instrução, né? A minha viagem ela começou no dia 20 de julho de 97, e nós atracamos de novo no Rio de Janeiro no dia 1º de fevereiro de 98. Um ano inteiro de instrução. Foram mais ou menos um ano de guarda-marinha, de fazer a formatura até de ser nomeado segundo-tenente, um ano, né? E de viagem foram em torno de 6 meses, um pouquinho de viagem no navio Escola Brasil. Comandante, o senhor falou sobre a dedicação, né? Acho que o caminho para o sucesso é dedicação. Acho que todos vão concordar com isso. O senhor se mostrou uma pessoa dedicada desde o embarque lá na Epicar até essa travessia para a Escola Naval, certo? Sim. E como foi esse decorrer dentro do curso? Porque o senhor acabou de mencionar que lá na Epicar o senhor era muito novo e tal, e se adaptando ali às matérias, à rotina de militar, de estudante, muita cobrança, e por não ter nenhum familiar militar, acaba que, às vezes, a gente quer conversar, quer desabar, quer chorar, o garoto novo, ele precisa ali de um ombro amigo, de um pai, de uma mãe, e, com certeza, eu sei que os seus pais te deram esse ombro amigo, mas, às vezes, não entendiam ali os anseios por conta da inexperiência dentro da área militar. Depois que o senhor migrou para a Escola Naval e já tinha uma mentalidade um pouco mais diferente, mas teve bastante desafios ali dentro da formação? Sim, a formação ela é muito desafiadora, né? Você se depara com coisas novas todos os dias. O aspirante da Escola Naval, por exemplo, ele tem toda a rotina dele desde as 6 horas da manhã, quando toca a alvorada, até as 22 horas, ela é totalmente preenchida. Ela não tem tempo para nada. O tempo dele é totalmente preenchido com aulas, com instruções, com a parte de treinamento de equipe, com educação física, né? Ele tem até um momentozinho de lazer que é programado para ele ter aquele momento de lazer. Né? À noite você tem que estudar, porque você no dia seguinte tem prova, ou você teve uma aula difícil naquele dia, você precisa rever a matéria. Na verdade, a Escola Naval é uma grande universidade. Então, assim como qualquer profissional, isso não é só porque é militar. Qualquer profissional de qualquer área, ele tem que ser o profissional. Ele não é simplesmente, eu vim aqui para ser militar, eu vim aqui para ser engenheiro, eu vim aqui para ser médico. Ele tem que ser o engenheiro, ele tem que ser o médico, ele tem que ser o militar. E para isso ele precisa se dedicar. Para isso ele precisa estudar muito. Então, ler do engano daquele que acredita que, não, eu vou me formar e depois eu não quero mais saber de estudar. Esse está totalmente enganado e está fadado ao insucesso, porque a gente precisa o tempo todo estar se aperfeiçoando. Nosso caso, fuzileiros navais, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros estão em constante evolução. Nós temos a oportunidade
de estar no estado da arte. Então, nossos equipamentos, nossas doutrinas, elas estão sempre evoluindo. Nossos equipamentos são novos, a gente está sempre... nosso corpo de fuzileiros, né, na figura do nosso comandante-geral, do comando de material, comando pessoal, está sempre preocupado em evoluir, tanto na parte doutrinária, na parte de preparação de pessoal, quanto na parte de material. Verdade. Então, isso implica que a gente estude muito. Você tem que estudar aquele material, você tem que estudar aquela doutrina para que você possa aplicá-la da melhor maneira possível e efetivamente cumprir a sua missão. Mas tudo isso se resume a uma coisa só: estudo e dedicação, obviamente. Então, na minha formação na Escola Naval, ela foi pautada nisso, ainda mais que eu era o último colocado da minha turma. Então, eu tinha que correr mais que todo mundo, porque senão, na minha época, a gente fazia a opção de corpo, né? Porque a Escola Naval você forma Corpo da Armada, fuzileiros e intendentes. Uhum. Essas escolhas, a escolha que o aspirante faz, ela é por classificação. Então, por ordem de classificação, os aspirantes vão fazendo suas opções. E eu, para ser fuzileiro naval, pelos históricos, pelo que eu vi nos anos anteriores, eu teria que estar pelo menos entre os 100 primeiros da minha turma. Eu era 233, então eu tinha que correr muito para chegar pelo menos entre os 100 primeiros para eu ter alguma chance de escolha de ser fuzileiro naval. Agora, por que ser fuzileiro naval? Porque ao longo do primeiro ano, na minha turma nós fizemos a escolha do primeiro para o segundo ano. Ao longo do primeiro ano nós tivemos várias palestras, nós tivemos várias visitas, instruções com oficiais da Armada, fuzileiros, intendentes. E da partir daquele momento você vai montando o seu juízo, você vai vendo o que cada corpo faz, se identificando com cada atividade. E chega no final do ano, né? No meu caso, no final do primeiro ano, eu tinha a convicção do que eu queria ser fuzileiro naval. A área operacional foi o que... Foi o que me despertou. Isso. Então eu queria ir para o fuzileiro naval, em que pese o pessoal da Armada tem uma área operacional também bem pesada. Mas né? Dentro dos navios, Mas né? dentro dos navios, operando no mar. Né? O fuzileiro naval também opera no mar, é uma força que se diferencia do Exército Brasileiro, porque nós somos preparados, moldados para sermos projetados do mar para a terra. Então nós temos essa grande particularidade. Nossa doutrina, nossos equipamentos, eles são moldados para que caibam nos meios navais, porque sem os meios navais, isso é importante que se diga para a nossa audiência. Fuzileiro naval, ele é uma parte indivisível da Marinha do Brasil. E a gente não tem condições de cumprir a nossa missão se não tivermos o famoso conjugado anfíbio, que é navio mais tropa, para projeção do poder sob terra. Sem isso, nós não temos condições de cumprir a nossa missão. Então, o fuzileiro naval, por isso que hoje, Dia do Marinheiro, apesar do nome Dia do Marinheiro, nós, fuzileiros navais, celebramos esse dia porque nós somos parte indivisíveis da Marinha. Tivemos um ex-comandante, um antigo comandante da Marinha que dizia marinheiros por dever, fuzileiros por opção. É exatamente isso. Mas nós somos parte indivisível da Marinha do Brasil. Verdade. E sem a armada a gente não consegue operar. Mas eu optei pela área dos fuzileiros navais, convicto. Consegui sair, minha meta era sair entre os 100 primeiros, eu cheguei em 93, consegui ser selecionado e continuei estudando, progredindo. E hoje eu sou o 21 da minha turma e o 05 fuzileiro naval, graças a Deus. Excelente, excelente. Uma dúvida que eu tenho, acredito que parte da audiência também tem. Lá dentro da formação, o senhor falou que são 3 opções, né? Efetivamente, o que cada especialidade, né, vamos dizer assim, faz no decorrer da carreira. A gente sabe que o fuzileiro é a projeção do poder naval para a terra, né? E os intendentes e a armada. Bom, são os 3 corpos que a Escola Naval forma, né? Corpo da Armada, que é o pessoal, basicamente, assim, grosseiramente, ela é o pessoal que trabalha em navio, né? São os oficiais que guarnecem os navios da Marinha, dos seus diversos níveis, né? Comandam os navios, fazem a guerra no mar, efetivamente, são os que a gente chama de nautas, né? Eles combatem efetivamente, a arma de combate deles são os navios, né? Os meios navais e até os meios aeronavais também. Né? Aí nos navios a gente inclui também, apesar de não ser comumente chamado assim, mas os submarinos são considerados navios. Então eles guarnecem tanto os navios de superfície, quanto os submarinos, quanto até os meios aeronavais também.
Os fuzileiros navais, eles são uma tropa anfíbia, ou seja, que são projetadas do mar para a terra. A nossa função principal é justamente essa, é realizar as operações anfíbias em proveito de uma força-tarefa anfíbia, dentro de todo um contexto de operações, e realizar operações de segurança, né, de instalações de interesse da Marinha. Essa é a nossa missão principal. Então, quando nós chegamos em terra, a nossa doutrina, ela tem grandes semelhanças com o Exército Brasileiro. Não é igual ao Exército Brasileiro, nós temos grandes semelhanças. Justamente por quê? Porque a nossa formação, a nossa, vamos dizer, organização tática, a nossa organização para o combate, ela tem diferenças, né, em relação ao Exército. Nossos equipamentos têm diferença em relação ao Exército. Então, esse somatório mostra que a gente tem que necessário ter uma doutrina diferente da do Exército Brasileiro. É semelhante, mas não é igual, né? Então, dizer que o fuzileiro naval opera igual ao Exército é uma falácia, isso não existe. Principalmente porque o nosso meio é da água para a terra. Então, nós temos que, por exemplo, quando a gente vai adquirir um material novo, né? Vamos adquirir um carro de combate novo, por exemplo, o principal que se pensa é se aquele carro de combate, aquele meio que vai ser comprado, se ele cabe nos navios da Marinha. Se ele não couber nos navios da Marinha, ele é imediatamente descartado. Não tem como a gente adquirir isso. Porque eu preciso, para atuar como uma tropa anfíbia, que o meu meio, o meu carro de combate, minha viatura, o meu obuseiro, seja lá o que for, ele caiba dentro dos navios da Marinha do Brasil. Isso faz com que a Marinha, no caso a gente necessite especificamente da Marinha, né? Porque são dois fatores que o CFN possui, que, vamos dizer assim, que é característico da nossa força, que é a mobilidade, através de nossos navios, e a permanência, que também vem dos nossos navios, né? Sim. Os nossos suprimentos e tudo mais. E também uma característica que acho que muitas pessoas desconhecem, é que o fuzileiro naval, ele é um combatente completo, né? Porque a gente consegue atuar pelo mar, e também pelo ar, e também pela terra. Exatamente. Então isso mostra a necessidade do fuzileiro ser capacitado tanto nos meios navais, no desembarque anfíbio, e também nos aerotransportados, né? No salto de paraquedas e também helicópteros. Eu tive o que você falou agora me remeteu à minha época de aspirante na Escola Naval. Eu tive um professor de História na Escola Naval, o professor Porto, já falecido. Ele era oficial da Marinha da Reserva, mas era um cara brilhante, né? Um historiador incrível. E ele dizia isso, ele falou que a Marinha era a força militar do futuro, porque a Marinha, sozinha, vamos dizer assim, ela consegue atuar na terra, no ar e no mar. Isso, de certa forma, é verdade, embora ser uma capacidade limitada. Né? A gente, por exemplo, em operações terrestres, nós, estou falando Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Se a gente passar para o americano, já é outra conversa, porque a estrutura deles é muito superior à nossa. Mas dentro do nosso Corpo de Fuzileiros Navais, que, aliás, doutrinariamente, e falando em termos de doutrina, em termos de material, nós não deixamos nada a desejar para o americano, nada. Isso aí, nossas operações conjuntas, que nós já fizemos operações com o americano, com outros países, a gente não deixa absolutamente nada a desejar para ninguém, não devemos nada para ninguém, estamos ombro a ombro com qualquer força, né, de fuzileiros navais do mundo. Inclusive, esse ano a gente fez uma operação conjunta, né, UNITAS, e eu estava lá. E eu presenciei que a gente bate de frente com toda e qualquer força. Bate de frente com tanto em material quanto em conhecimento. Exatamente. Algum material você tem uma especificidade para determinado meio que eles possam ter e nós não, mas uma rápida instrução, e é uma característica do brasileiro, a gente consegue se adaptar rapidamente a qualquer ambiente. Verdade. Então você pega uma equipe de fuzileiros navais, um pelotão, uma subunidade, e paga uma instrução para aquele pessoal sobre um determinado material, rapidamente a gente consegue se adaptar e partir para o combate, verdade, ombro a ombro com qualquer força de qualquer parte do mundo. Isso é importante que a gente diga. Isso é um orgulho muito grande para nós. Né? A gente está ombro a ombro com qualquer força de fuzileiros do mundo, principalmente o americano. Então, a gente tem essa capacidade limitada, né? Uma capacidade limitada, porque nós não temos condições, né, por uma questão de limitação de pessoal, de material, de progredir, fazer grandes progressões no terreno, né, conquistando grandes áreas. A gente conquista a famosa, né,
cabeça de praia, né? Então, essa cabeça de praia, normalmente, em termos gerais, ela funciona num assalto anfíbio como se fosse uma grande porta de entrada, né? Uma grande porta de entrada para que uma força mais pesada, aí no caso nucleado no Exército Brasileiro. A gente tem até o exemplo da Segunda Guerra Mundial. O exemplo da Segunda Guerra Mundial, Normandia, que abriu uma porta, né, no território francês, e a partir dali as forças do Exército, muito mais numerosas, muito mais pesadas, partiram para o interior para conquistar os objetivos até o objetivo final, chegar na capital. Nós aqui fazemos a mesma coisa. Nossa guerra é mais ou menos isso também, né? Segue esse mesmo modelo, né? Onde a gente conquista uma cabeça de praia, abre um espaço, uma porta, onde o Exército vai fazer seu desembarque administrativo, né? Vai desembarcar, vai se concentrar seus meios e vai se interiorizar. E a partir dali nós recolhemos tudo, né? Eles tomam conta do que foi conquistado, a gente recolhe o nosso material, reembarca, se reorganiza e parte para a próxima missão. Essa é a nossa vida. A gente pode dizer que a missão mais difícil, ou se não uma das mais difíceis que tem, é a de nós, fuzileiros navais, né? É uma missão... Porque desembarcar num ambiente hostil. Exatamente. Para quem viu aí o filme Resgate do Soldado Ryan, é basicamente o que a gente é preparado, né? Para que a gente é preparado. É desembarcar numa praia, por cima de fogos, né? Todo aquele salseiro que a gente vê e tal... É realmente muito difícil. A gente tem... Exatamente. É uma missão que, na primeira vista, assim, você acha que é um suicídio, né? Claro que existem vários estudos que são realizados, estudos de inteligência, estudo tático, logísticos, operacionais. Nós estamos em um processo de planejamento bem completo, que é seguido para se chegar a um plano final de um desembarque anfíbio. Mas são desde o ponto onde serão realizados desembarques, o tamanho da resistência inimiga, né, ações de demonstração, onde você vai, versionárias, onde você vai iludir o inimigo, até o desembarque efetivamente. Mas é uma missão extremamente difícil, você demanda muito poder de combate, principalmente antes do desembarque, né, operações pré-desembarque, onde onde são realizados bombardeios, a tentativa de diminuir cada vez mais aquela resistência, né, de terra, para que a tropa, quando desembarque com a menor resistência possível. Isso é realizado pré-DAD, né, mas não deixa de ser uma coisa uma operação bem difícil e bem particular. Verdade. Foi bom o senhor falar da área de inteligência, de ações psicológicas e tal. Mais para frente a gente vai entrar nesse assunto. Eu sei que o senhor é expert nesse assunto, né? E... Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, houve um estudo, né, antes do assalto na Normandia, para fazer com que o inimigo imaginasse que o assalto seria em outro local. Certo? Tem um filme maneiríssimo retratando isso. E a parte de inteligência trabalha justamente esses aspectos, né? Esse e outros aspectos. Né? Sim, a área de inteligência ela é fundamental, né? A inteligência ela é uma ferramenta assessorial. A inteligência, eu quando servia na área da inteligência, até pouco tempo atrás, e eu tive a oportunidade de ser instrutor dessa área, e é interessante que as pessoas, quando falam para você, quando perguntam, né, onde você serve, o que você faz, se você falar que é da área de inteligência, à primeira vista já imaginam você com uma bola de cristal na frente, né, onde você imagina tá, uma bola de cristal. Ou então tem aqueles outros que quando você fala que não, eu trabalho na inteligência, eu já imagino um 007, um James Bond, né? Um espião, Missão Impossível, já imagina logo isso. E não é nada disso, né? A gente não trabalha com nada ilegal, a gente não faz nada que não seja previsto em lei. A nossa atividade de inteligência, ela é regulamentada, né? E a gente trabalha com produção de conhecimento. Né? A gente não trabalha com adivinhações, a gente trabalha com produção de conhecimento. E produção de conhecimento, ela é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde você, com pequenas peças, você vai pegando essas pequenas peças e vai montando um quebra-cabeça. E no final você chega numa apreciação, num estudo de inteligência, né? Que pode ser uma apreciação onde um analista vai chegar a uma conclusão e vai dar a opinião dele, né? Essa é a verdade, a opinião dele. E essa opinião, ela tem gradações de probabilidade de acontecer.
Quanto mais, vamos dizer assim, mais aprofundado for o estudo, melhor forem as peças desse quebra-cabeça, ele vai conseguindo construir um conhecimento. E esse conhecimento, ele só serve para ser difundido para que o escalão superior, para que os comandantes decidam. É para isso que serve. Não existe estudo de inteligência que fique engavetado, né, porque eu achei bacana, achei legal escrever sobre um determinado assunto, escrevi e guardei. Não, aquilo tem que ser difundido. E os nossos comandantes, eles têm a prerrogativa de pegar aquele estudo, né, e assessorar o seu processo decisório. Muitas vezes, né, a gente na inteligência tem que lidar com as frustrações, porque você às vezes pode fazer um estudo, você chega a conclusões brilhantes, né, mas quando você vai para o escalão superior, ele decide de uma forma que vai um pouco de encontro ao seu estudo, ou então ele ignora o seu estudo. Mas aquilo faz parte do jogo, faz parte do processo decisório, porque o comandante, muitas vezes, ele está seguro no que ele está fazendo, e ele tem outros dados que são privativos dele, que ele recebe, onde você não tem. Entendi. Então ele toma as decisões, muitas vezes, baseado até em outros dados que ele tem, e que, se somar com o seu estudo, chegam a uma determinada decisão que muitas vezes não é o que você acreditava que ia acontecer. Então se gera uma certa frustração, mas é outra característica do militar, especialmente nós fuzileiros navais, é lidar com frustrações e rapidamente se adaptar àquele ambiente. A gente não se apaixona pela linha de ação, né? Que a gente mostra como é que faz, o caminho é esse, vamos seguir por aqui. Se não deu certo, a gente se reorganiza e parte para outra linha de ação. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, já aproveitando o gancho: não se apaixonar pela ideia, e sim pelo resultado, né? Então a gente tem que focar no resultado. Certo? Às vezes nem sempre é do jeito que a gente quer, o meio para chegar lá, mas o importante é o resultado. Comandante, entramos um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre a área de inteligência, mas o senhor estava falando lá da formação, escola naval, tudo mais, partiu para a viagem de ouro. A viagem de ouro, ou viagem de instrução, né, como normalmente é dito, basicamente é o quê? A viagem de instrução, ela é a bordo atualmente, navio Escola Brasil, né? É uma viagem literalmente de instrução. Ali a gente não vai... Você também, ao exemplo da Escola Naval, você também tem todo o seu tempo preenchido. Existem atividades curriculares, né? Porque esse período de guarda-marinha, desde da formatura na Escola Naval, onde você é declarado guarda-marinha, até a nomeação a segundo-tenente, isso é como se fosse o 5º ano da Escola Naval. É como se fosse... faz parte da formação. Então, a viagem de instrução a bordo do navio escola, ela é literalmente uma viagem de instrução mesmo. A gente tem aula, a gente tem instruções, são serviços, só que ali é como se fosse a grande prática de tudo que você aprendeu, né? Principalmente o pessoal do Corpo da Armada, né? E do Corpo de Intendentes, que é o Corpo de Intendentes, é o que faz toda a parte administrativa, toda a parte burocrática da Marinha, toda a parte orçamentária, administração de uma maneira geral, é o Corpo de Intendentes que faz. E os fuzileiros navais, a bordo, eles fazem a parte de segurança de instalações, fazem a parte de embarque e carregamento, porque você pegar toda uma tropa com todo o seu material e colocar dentro de um navio, né, ordenadamente, de modo que aquela embarque, ele facilite o desembarque, né? Não é quase que uma ciência, né? Você tem que ter aquela questão das vagas. Exatamente, é bem programado, porque você sabe exatamente a ordem que cada um vai desembarcar, isso influencia a ordem que cada um vai embarcar, isso tudo também é estudado durante a viagem de instrução. Claro que aí você tem acréscimos da cultura, porque o navio ele passa por países, por cidades, né, no exterior, e com isso você tem oportunidade de representações junto às embaixadas, existem eventos, né, culturais, eventos militares, né, eventos sociais que são realizados, onde você tem contato com militares de outras forças, de outros países, sociedade civil de uma maneira geral, e isso aumenta muito o cabedal cultural do oficial de marinha. Eu acredito que na formação das 3 forças, na Marinha, Exército e Aeronáutica,
A viagem de instrução ela tem um peso muito grande na formação e no pensamento, né, do militar, do oficial da Marinha, que ganha com essa viagem, além da toda aquela parte prática que é colocada, né, à prova, né, onde você aperfeiçoa a teoria que você aprendeu, ainda tem essa parte cultural que ela é quase que impagável. Teve algum fato marcante que o senhor queira ressaltar aqui dentro da viagem de ouro, algum dos países que o senhor desembarcou? Olha, a gente enfrenta várias dificuldades a bordo de um navio, né? Um navio de guerra é muito diferente do navio de cruzeiro, né? Então, ou até um navio mercante. Navio de guerra, a gente vai fazendo treinamentos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Você tem episódios reais. Na minha viagem, nós tivemos episódios de incêndio real a bordo, né? Na travessia Rio de Janeiro-Belém, nós tivemos um incêndio a bordo, né? Não de grande, mas de médias proporções. Na madrugada, isso gera estresse, porque a pior coisa que pode acontecer a bordo de um navio é o incêndio. Tanto que toda a tripulação, do comandante ao marinheiro mais moderno, tem adestramento, é cursado, né, na parte de combate a incêndio, porque nós somos os bombeiros, nós somos os socorristas, nós somos tudo. A bordo, nós somos tudo. Né? Então, todo mundo tem esse adestramento. Não tivemos esse episódio de incêndio, que foram episódios tensos, né? Mar grosso, né, com tempestades, com navio jogando bastante, isso também é preocupante. Não é perigoso, mas existem... o pessoal da navegação consegue manobrar bem para minimizar os efeitos, né? Mas lembrando também que o senhor era novo naquela época, tudo era novidade, foi a primeira viagem, né? Exatamente. Primeira viagem de instrução. É novidade, é legal você estar junto com seus companheiros, né? A gente perde o amigo, mas não perde a oportunidade de fazer a guerra, né? Então a gente, o tempo todo um fazendo guerra com o outro. Você, inclusive, que nos assiste, que quer ser fuzileiro, se prepare para as guerras. Guerra o tempo todo, é uma coisa que também nos diferencia entre as outras forças no Brasil, né? A gente está o tempo todo fazendo... na hora de falar sério, a gente fala sério, claro, mas a gente sempre que tem a oportunidade faz uma piada com um, com o outro, e isso nos diferencia, né? Verdade. Às vezes você está no momento fazendo o transbordo de um navio para uma embarcação, a embarcação jogando, batendo, e um certo risco, e um fazendo guerra com o outro, né? O pessoal caindo e tal, e a gente fazendo guerra. Mas é uma característica nossa. Então, você está no meio da sua turma, então existe aquele acolhimento, né? O pessoal ali no serviço, a gente fazendo guerra e tal, quando dá para fazer. Mas, em relação aos países, né? Eu passei por lugares que provavelmente eu não vou passar nunca mais na minha vida, né? Passei ali pela parte do Oriente Médio, nós fomos no Egito, tivemos passagem pela Arábia Saudita, e aí, para nós... né, de marinha, que fizemos essa viagem, por exemplo, hoje tem muita polêmica se falando do Catar, da Copa do Mundo, não pode beber, não pode isso, as mulheres usam véu e tal, então a cultura ocidental ela não consegue muito compreender o que acontece no Catar, né? E a gente compreende, porque eu estive lá, na Arábia Saudita e eu vi o que acontece. Né? O respeito pelas mulheres, delas estarem cobertas, de você não se dirigir a palavra para as mulheres diretamente, o fato de não poder beber, né? Isso para a gente é perfeitamente aceitável, porque nós já vivemos esse ambiente, né, durante a viagem. Então, isso que eu digo, o enriquecimento cultural que a viagem nos proporciona é impagável. Porque eu, por exemplo, eu sei o que acontece no Catar, em termos de cultura muçulmana, em termos da religião, né? Por que o jogador do Marrocos, quando comemorava o gol, ele abaixava, botava a cabeça no chão e começava... Você via que ele estava falando alguma coisa, aquilo faz parte da oração dele, né? Por que quando o Marrocos se classificou ganhou de Portugal, que acabou o jogo, todos os jogadores se ajoelharam e se voltaram para uma determinada direção dentro do estádio, né? Porque a famosa direção eles oram em direção a Meca, né? Que é a cidade mais sagrada que o islamismo pode ter. Então, isso tudo faz parte dessa cultura, né? Então, eu passei por lugares que provavelmente eu nunca mais vou passar,
né? Eu passei por Egito, eu passei pela Arábia Saudita, eu passei por Singapura, pela Índia, passei por Bangladesh, né? Legal. Então eu vi países bem pobres, né? Bangladesh é um país bem pobre, com uma estrutura bem precária. Então isso tudo a gente viu de perto, né? Viu o que é. Então quando a gente olha no Brasil, né, que a gente acha que a gente pode estar bem ou mal em determinada situação financeira, econômica e tal, às vezes tem gente, a gente pode estar reclamando, mas tem gente muito pior que a gente. E quando se a gente nós tivermos condições de ajudar essas pessoas, né, a gente tem uma noção do que é esse sofrimento, que passa fome, de passar dificuldade, não ter estrutura, não ter infraestrutura, né, o país não oferecer determinados serviços, e a gente vê essa realidade de perto. E isso é dos pontos culturais que nos enriquece muito. Verdade, verdade. Então o senhor fez a viagem de instrução, fora os 4 anos de estudo dentro da Escola Naval, e aí se formou. Qual foi a primeira unidade que o senhor serviu? Eu me formei em dezembro de 96, fiz a viagem, voltei no dia 1º de fevereiro de 98 e me apresentei então no Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais. Né? Fui ser, em que pese, isso é importante que diga para a nossa audiência, principalmente pessoal de outras forças, né? Me perguntam muito, né, sobre a minha arma, né? Como o Exército tem arma de infantaria, artilharia, cavalaria. Nós, oficiais, não temos arma. O oficial do fuzileiro naval, ele não tem arma. Eu posso servir em qualquer unidade. Então, é claro que eu ganho um certo rótulo por causa da unidade que eu comecei, né? Eu comecei no batalhão de artilharia, então eu recebi aquele rótulo de artilheiro. Tanto que depois eu fui servir numa unidade de infantaria, que foi o batalhão de Operação Ribeirinhas, comandei o batalhão de Operação Ribeirinhas, então, que é já de infantaria, já é um pouco mais específico, uma operação, uma unidade especial. Então, eu fui servir no batalhão de artilharia, fiquei lá durante 5 anos, meu tempo de 2º e 1º tenente, né? Eu comandei as baterias de obuseiro, né? As baterias de obuseiro que o batalhão possui, né? As baterias de obuseiro 105, 155 milímetros. Fui oficial de inteligência, fui oficial de comunicações, né? no batalhão. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque é o primeiro contato que a gente tem com a tropa, né? Isso que eu ia perguntar, o senhor é muito novo ainda, foi o primeiro contato com a tropa, a oportunidade de comandar, mesmo que um pelotão, uma unidade reduzida, mas já teve ali à frente de um pessoal, de uma equipe. Como foi ele lidar ali com as primeiras funções de liderança? As primeiras... a gente, em que pese, a gente já vem com aquela massa teórica, né, de liderança. Mas quando você chega na tropa é completamente diferente. A primeira coisa que vai muito da pessoa, né? Vai muito do sentimento do oficial, do militar de uma maneira geral. Eu falo oficial mas de qualquer pessoa, né? Seja um soldado liderando outros soldados, seja um cabo liderando soldados. Isso vai muito de como a gente se porta, né? O líder, ele não é o amigo, né? Nós somos companheiros, a gente está ali se defendendo, a minha vida está na mão dele, a vida dele está na minha mão, né? E a gente vai caminhar numa direção, né? De modo a cumprir a nossa missão. Então você chega um pouco meio tímido ali, né? Sem conhecer as pessoas, mas com pouco tempo você vai pegando um pouco mais ali de intimidade, vai se soltando um pouco mais, conversando com as pessoas. Agora, a minha grande escola, né? Isso aí eu posso falar com toda certeza. A minha grande escola foram os sargentos que eu tive que trabalharam comigo. Né? Os sargentos extremamente experientes, né? Na parte de artilharia e na parte de lidar com o pessoal, né? Os sargentos, os sargenteantes, né? O subvelho lá do paiol, né? Esse pessoal, ele foi muito importante. Porque eu também, aí uma questão pessoal minha, eu tive, vamos dizer assim, a humildade de chamar esse pessoal para conversar, né? De ter dúvida e perguntar para ele. Não é porque eu era tenente, o 1º tenente, que eu não ia tirar uma dúvida com o 3º sargento, eu não ia tirar dúvida com o 2º sargento, né? Bem, porque diferentemente do que acontece no Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro, ele tem
ele tem uma escola de sargentos. Então, você pega um civil que fez o concurso público, ele faz o concurso para a escola de sargentos do Exército, se forma sargento, no dia seguinte ele está à frente de uma tropa, né? O nosso sargento não. A única porta de entrada, né, com exceção do quadro de músicos, mas a única porta de entrada para a praça no Corpo de Fuzileiros ou na Marinha, até na Marinha, porque na Armada acontece isso também, é a porta de entrada, são centros de instrução, é o curso de formação de soldado. Então, ele passa do curso de formação de soldado, aí dentro da Marinha, ele vai fazer vai fazer um concurso interno, faz o curso de especialização, vira cabo, é promovido a cabo, depois ele faz um novo concurso interno para fazer o curso de habilitação de sargento, depois o curso de aperfeiçoamento e sai terceiro sargento. Ou seja, quando você olha para um terceiro sargento fuzileiro naval, aquele camarada ali, ele tem pelo menos 11 anos de serviço. Verdade. Ele tem 11 anos de experiência. Ele é diferente de um sargento, terceiro sargento do Exército, que tem, às vezes, um mês. Eu, quando estive no Haiti, em 2012, eu era adjunto de operações, era chefe do COT do Brabate, né, do Brabate 1, primeiro batalhão de forças de paz do brasileiro. Eu planejava algumas operações, né, de pontos de bloqueio, e às vezes você via um ponto de bloqueio um pouco mais distante, né, com uma tarefa um pouco mais robusta, ia um grupo de combate comandado pelo terceiro sargento, mas o pessoal do Exército costumava botar um tenente junto com ele, né? E a gente não fazia isso. O grupamento operativo, ele colocava um sargento, às vezes num grupo de combate, né, um grupo de combate reforçado, numa tarefa mais distante, com uma tarefa mais robusta, com uma via de acesso mais robusta para bloquear, e colocava lá um terceiro sargento, às vezes um segundo. E isso, quando ia para o briefing, o pessoal do Exército achava estranho. E me perguntava, pô, é isso mesmo? Vocês vão botar um terceiro sargento? Eu falei, vou. Porque aquele terceiro sargento lá, ele tem pelo menos 11 anos de tropa. Verdade. Ele tem uma bagagem muito grande, uma bagagem maior do que muito oficial. Isso é importante o senhor mencionar, né, e enaltecer aí nossos sargentos, que a experiência que eles têm, que é adquirida com os anos, né, ela às vezes é descartada justamente por causa de um oficial que não tem a visão que o senhor teve, né? E você, oficial que está assistindo a gente, que está começando agora, seja Escola Naval, seja RM2, que a gente também tem alguns quadros temporários, QC, abracem os sargentos, abracem a ideia dos sargentos, dos suboficiais, né? Ao menos aprecie o conhecimento que ele tem, a ideia que ele tem, porque isso aí vai ser um grande assessoramento para a escolha que vocês oficiais terão em determinadas situações, né? O senhor mesmo relatou aí no Haiti, né? Missão de paz. O senhor ali tinha os graduados à frente e sabia que cada um deles tinha competência para liderar um grupo de combate, não é isso? Exatamente. E depois eles vinham com o debriefing para o senhor e, ó, comandante, aconteceu isso, aquilo, outro. E aí o senhor, justamente naquele processo de tomada de decisão, tinha muito mais segurança, não é isso? Sim, isso dá você, quando tem uma equipe boa, né? E a velha máxima, né, da liderança, a tropa é o espelho do seu comandante, né? Então não adianta o oficial bater no peito e dizer a minha equipe é a melhor do mundo, ou ficar reclamando entre seus pares, né, que a minha equipe não é boa, fulano de tal é ruim. Se aquele camarada está apresentando alteração, né, não está atendendo as expectativas, não está conseguindo cumprir a missão, cabe ao chefe dele, ao líder, ao tenente, ao capitão, seja lá qual for a posição que o oficial tiver, né, cabe a eles estudar o que aquele militar está passando, qual o problema que aquele camarada está. Se ele tem uma limitação intelectual, se ele tem uma limitação na formação dele, se de repente ele está passando problemas pessoais, alguma coisa está acontecendo, né? Porque a nossa formação ela é muito completa. A formação do oficial, a formação da praça, ela é muito completa. Né? O nosso centro de instrução, nossos currículos de curso são incríveis, são fantásticos. Eu já tive a oportunidade de ser instrutor de diversos cursos na Marinha e os currículos eles são completos. Ele dá o conhecimento para qualquer militar desempenhar qualquer tarefa, obviamente, dentro do seu nível, daquilo que ele foi formado. Se ele não está conseguindo, alguma coisa está errada. E cabe ao chefe não criticar e não punir ou não simplesmente cortar aquele militar. Você tem que chamá-lo e ver o que está acontecendo. Qual é a limitação que está apresentando ele? Todo mundo é muito bom no lugar certo,
para aquilo que foi preparado. Então não adianta você exigir muito de uma pessoa que não tem uma determinada formação, não adianta você ficar criticando aquele que não está conseguindo realizar o trabalho, porque às vezes ele precisa só de um empurrãozinho, precisa de uma ajuda, Verdade. precisa de um companheiro que ensine ele uma determinada coisa, que o motive, e aí isso é ser líder. Ser líder é você fazer com que aquele grupo caminhe numa direção de maneira voluntária, né? Por isso que a liderança é comandar, não é mandar. Comandar significa você estar junto, você estar orientando, né? Fazendo com que aquele grupo siga na direção da missão. E as praças, especialmente os graduados, né? E aí eu sou da época, né? E quando eu comandei lá em Ladário, e eu conversando com as praças, eu sinto falta disso, porque eu sou da época, quando eu cheguei na tropa em 98, eu sou da época que o soldado chamava o cabo de seu cabo. Na guarda, você tinha o cabo da guarda, o soldado não chamava o cabo pelo nome, chamava de seu cabo. Né? No alojamento de cabo soldado, você tinha uma parte do alojamento que era de cabo e uma parte que era de soldado. Então você tinha um respeito grande entre o soldado e o seu cabo. Né? Hoje em dia isso está meio esquecido. Né? Mas eu acredito que deve ser resgatado. Isso faz parte da hierarquia militar. Não é mérito, não é demérito, não é depreciação, não é nada. Simplesmente é respeito, porque aquele cabo, para chegar a cabo, ele não chegou ali de graça. Ele teve seus 4, 5 anos de soldado, estudou pra caramba para conseguir passar no concurso, né, para fazer o curso de especialização, passou um ano estudando para sair cabo. Né? Então, mostra o respeito, no mínimo a dedicação que aquele militar teve para chegar onde chegou. Verdade. E vale ressaltar que o filtro, né, dos praças, ele é muito grande. Então, se o camarada é cabo, é sargento, é um suboficial, é porque ele tem mérito para estar ali. Foram anos de estudo, anos de dedicação, sem contar toda a nossa rotina de trabalho, que eu vejo uma diferença entre nós fuzileiros e a gola, né? Nós fuzileiros, eu acredito que a gola também tem muitas atribuições, mas nós fuzileiros, pelo nosso efetivo ser um efetivo reduzido, acaba que às vezes a gente acumula função, né? Tem 1, 2, 3 funções. Com o oficial acontece a mesma coisa. Às vezes eu vejo o oficial falando, caraca, pô, me jogaram mais uma função e tal. Mas é porque também o Estado-Maior é bem reduzido, né? Se a gente comparar com o Exército, ou até mesmo com a gola, que forma mais marinheiros, forma mais oficiais da escola e tudo mais. E esse filtro, a gente vê que acontece, e quando o cara passa no filtro, é porque ele tem gabarito. Então, vale ressaltar que o respeito é muito bem-vindo. Eu não costumo cobrar tanto assim a parte de hierarquia, né? Mas eu gosto de ver o camarada respeitando a minha decisão. Certo? Se eu falei que é X, é X. Sim. Certo? E se ele achou errado, ele me chama no particular e conversa comigo. Não desrespeite a minha decisão. Até porque se eu decidir algo é porque eu tenho experiência, tenho know-how para poder falar aquilo, né? E a gente vê isso também acontecendo nos comandos e tudo mais. Às vezes, o soldado boy, né, novinho, ele não tem noção do que acontece por trás dos bastidores. A gente se queixa muito de formatura, né? Eu não sei se com o senhor também era assim. A formatura acontece, tudo mais, tem ensaio. Aí vem autoridades a bordo. E tudo aquilo é planejado. Por quê? Porque aquele convidado, ele vai proporcionar alguma coisa lá na frente para a OEM. E às vezes o comandante está recepcionando uma autoridade, mas ele já está pensando nos anseios da OEM. Né? Não é isso que acontece? É isso que vem acontece. nosso Comissupre. O Comissupre vem, ele é bem recebido, e o comandante está assim, poxa, está precisando disso, está precisando daquilo. Né? A formatura numa OM, seja qual o nível dela, né? Pode ser uma companhia, pode ser um batalhão, pode ser a divisão anfíbia, pode ser a FFE, pode ser qualquer nível, né? Quando você faz uma formatura de grandes proporções, né? Onde a tropa forma com seu equipamento, seu uniforme, aquela marcialidade, naquele padrão, aquilo é um cartão de visita. Aquilo mostra para aquele convidado, para aquela autoridade civil ou militar que está ali naquele evento, que a tropa tem um belo cartão de visita. Né? A tropa está preparada, né? É disciplinada, tem a sua
marcialidade. Então, aquilo é como se fosse um cartão de visita. E aquilo pode, obviamente, trazer alguns frutos para a instituição. Não para A ou para fulano ou para ciclano, mas para a instituição. Que é o que a gente é nossa batalha diária, né? É manter a imagem da Marinha, né, no mais alto patamar. Então, aquilo pode trazer realmente algum benefício, né? Uma ajuda, seja ela um político, seja ela alguém que vai falar bem da instituição, vai fazer uma propaganda, vai falar sobre um projeto, né? Porque nós trabalhamos para o Brasil, né? Nós trabalhamos para o povo brasileiro. A instituição é uma instituição de Estado. A gente não trabalha, nosso trabalho não é para governos ou para pessoas, nós trabalhamos para a nação brasileira. Então, quanto mais nós tivermos uma imagem fortalecida junto à nossa sociedade, e aí isso inclui também as autoridades civis e militares, melhor para a força, melhor para a nossa Marinha. Verdade. Comandante, então o senhor serviu no batalhão de artilharia e aí depois migrou para o grupamento de Ladário? Sim, eu servi no batalhão de artilharia. Depois eu servi de 98 até 2002, finalzinho de 2002, fui fazer o curso de aperfeiçoamento, tive a oportunidade maravilhosa de fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais do Exército, né, na ESAO, na Vila Militar, né, cursei na arma de artilharia, grandes conhecimentos, grandes amigos que eu fiz. Voltei, aí fui fazer o curso de aperfeiçoamento do Corpo de Fuzileiros, né, isso em 2004. 2005 eu voltei para o batalhão de artilharia, né? Fiquei lá até final de 2006. Antes disso eu fiz o curso de segurança de embaixada, né? Curso especial de segurança de embaixada do Brasil. Me deu também uma vasta experiência, conhecimento nessa parte de segurança de instalações, segurança, principalmente essa parte de segurança de autoridade, né? Que é uma área extremamente delicada, né? Segurança de autoridade. Depois eu fui... final de 2006 eu fui movimentado para Ladário, né? Fui conseguir para Ladário, me apresentei lá em fevereiro de 2007. Fui comandar a primeira companhia, né, de fuzileiros, que era, na época, o grupamento, na época era o grupamento de fuzileiro naval de Ladário, hoje se chama 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas. Ele tinha 2 companhias, a primeira companhia que era responsável pelas operações ribeirinhas e a segunda companhia era de segurança interna, que a gente chamava, né? Era parte de GLO, de controle de distúrbios, né? E eu fui para a primeira companhia. Cerca de 95%, e eu vim do batalhão de artilharia, essa área de infantaria, ela estava um pouco distante de mim, apesar de todo fuzileiro naval ser um infante, né, por natureza, essa área de infantaria, ela estava um pouco mais afastada de mim. E aí eu comecei a estudar operações ribeirinhas, né, porque eu era comandante de companhia, eu tinha 3 pelotões, eu tinha cerca de 120 militares na minha companhia. Desses 120, eu posso dizer para você que cerca de 90% era cursado em operações no Pantanal. 90%. E aí você começa a se sentir estranho. Você começa a se sentir diferente naquele meio, né? E você começa a escutar as histórias, você começa a ver o que aqueles caras fazem, você começa a ver os pelotões, o pelotão, né, as equipes de reconhecimento e vigilância, né, que são lançadas no terreno, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas equipes. Elas são lançadas no terreno para fazer reconhecimento, fazer vigilância, né? E eu comecei a ver aquilo e comecei a me motivar. E aí eu comecei a treinar, me inscrevi no curso. Isso eu já estava no meu último, me encaminhando para o meu último ano de capitão-tenente, né? Isso você estava com quantos anos? Em 2007 eu estava com 34 anos. Caraca, já estava, né, no né? limite ali, já né? Estava com 34 anos, né? Então eu já estava me encaminhando ali para o meu último ano porque eu fui promovido a capitão de corveta em agosto de 2008. Né? Em julho, o meu curso começou em julho de 2007, quer dizer, um ano antes de eu ser promovido, estava no meu último ano. Já estava mais coroa. E tinha que acompanhar cabo, acompanhar soldado, acompanhar os sargentos que já estavam ali, treinando e com preparo físico muito superior ao meu. E vale ressaltar que o bioma lá da região, exatamente, é extremamente difícil de se trabalhar. O terreno lá, ele eu acredito, eu tive breves passagens pela Amazônia, mas eu acredito que o Pantanal, ele é bem mais hostil do que a selva, né? Com uma série de características, ele é bem mais hostil que a selva.
Então, eu fui fazer o curso, né? Foram 5 semanas intensas ali de curso, né? Eu perdi acho que uns 14 quilos nessas 5 semanas. Rejuvenesceu, né? então. Rejuvenesci, fiquei sequinho, né? Magrinho, né? Mas não foi muito saudável, porque não foi numa academia fazendo dieta. Né? Então, eu fiquei perdi ali cerca de 14 quilos, né? Então, mas o que me motivou foi justamente o meio que eu vivia. Né? Aquele meio que eu vivia era um meio de operações no Pantanal, eram militares diferenciados, né? Que tinham uma moral mais elevado, que tinham um conhecimento aperfeiçoado, né? Então eles eram um grupo bem diferente. Então isso me motivou a fazer o curso. Fui lá, fiz o curso, né? Graças a Deus eu consegui sair. Tinha um peso maior, minha mochila era um pouco mais pesada, porque eu era o aluno 01, né? Nessa antiguidade eu era o aluno 01, e o 01 sempre carrega um peso um pouco maior, né? Mas, independente de eu ser, na época, capitão-tenente, comandante de companhia, quando eu fui para o curso eu era só o 01, né? Boa parte dos instrutores eram da minha companhia, né? Isso não me trouxe nenhum benefício, né? Absolutamente nenhum benefício. Muito pelo contrário, muito né? pelo contrário. O cajado era mais forte. Muito pelo contrário, o cajado era mais forte, né? A mochila era mais pesada, né? A água era mais fria, era tudo mais difícil. Então, mas isso não me diminuiu em nenhum momento, né? Eu fui tratado, todo mundo é tratado como igual, o curso não tem, ele é rigoroso, mas ele é muito rigoroso por causa do terreno. O terreno ele é bem difícil. O terreno do Pantanal ele cobra muito das pessoas. Então você não precisa fazer nada para dificultar a vida do aluno. É só pagar uma missão para ele, né? Uma patrulha, um planejamento e mandar executar e aí as dificuldades vão começar a aparecer, né? Então eu consegui, fui lá, fiz o curso, graças a Deus. Saí, né, me formei, voltei para minha companhia e aí eu já comecei a ganhar outras tarefas, de ser comandante de equipe de reconhecimento e vigilância, de ser infiltrado, né, D-5, D-6, né, guiar a tropa quando chega, né, reconhecimento de objetivo, dispositivo inimigo, todas aquelas tarefas, né, que normalmente são elencadas para o pessoal de operações especiais. Porque o curso de operações no Pantanal, ele tem um currículo dele, né? É um curso, ele é regulamentado, ele tem currículo, ele tem portaria, é um curso que está inserido no sistema de ensino naval, reconhecido pela diretoria de ensino, então ele não tem nada de diferente dos outros cursos da Marinha. Uhum. E ele é um curso que ele prepara o combatente do Pantanal, né? A executar tarefas, né, principalmente de reconhecimento, né, tarefas de vigilância, né, tarefas e normalmente eles são habilitados também a trabalhar em apoio ao pessoal de operações especiais, né? Porque na Marinha do Brasil, isso aí é fato, é doutrina, na Marinha do Brasil, as operações especiais da Marinha do Brasil são os comandos anfíbios, né, nucleares no Batalhão de Operações Especiais, Batalhão Toneleiro, e os mergulhadores de combate, que estão no grupamento de mergulhadores de combate. Esses são os dois elementos de operações especiais da Marinha do Brasil. E você tem tropas que podem ou não apoiar os elementos de operações especiais. No caso do Pantanal, o pessoal cursado em operações no Pantanal, né, que faz o CESOPANTE, eles têm um conhecimento vasto, porque o currículo ele é vasto na área principalmente na parte de reconhecimento especializado. Nós estudamos bastante isso, o currículo é pesado nisso. Nós temos uma capacidade muito limitada de ação de comandos, mas é mais a parte de reconhecimento. E eles estão habilitados a integrarem os grupos tarefa de operações especiais. Então, se você tiver uma operação ribeirinha, né, de uma maneira geral, uma operação ribeirinha, uma força-tarefa ribeirinha, a Fortaribe é ativada. Essa força-tarefa ela tem grupos-tarefa, tem vários GTs. Um desses GT é o GT de operações especiais. Isso, claro, dependendo do planejamento, mas em geral seria um grupo-tarefa de operações especiais, nucleado ou no batalhão de operações especiais ou no grupamento de mergulhadores de combate. E essas operações no Pantanal, eles podem integrar esses grupos-tarefa como guias, como elementos de segurança,
né, como elementos de patrulha de reconhecimento especializado, que são realizadas antes dos comandos anfíbios ou dos mergulhadores de combate se estabelecerem na área. Então, isso tudo contribui para as operações especiais. Então, é um curso que está lá no terreno, vivendo, ambientado, aclimatado. O pessoal é muito bem preparado, porque o próprio terreno exige muito do combatente. Altamente técnico e profissional. Técnico e profissional. É isso aí, galera. Gostaria de pedir a todos para acessarem o nosso site da loja Fuzileiro Real, certo? Nós vendemos materiais táticos, né? Para você que gosta do lifestyle militar, relógio, óculos, boot, calça. E gostaríamos de pedir ainda que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E já deixa o like no vídeo, que esse vídeo tá top demais. Estou frente a frente com o comandante Zup. Ele tá contando tudo sobre a área de Pantanal. O comandante Sil comandou a companhia e depois teve que tirar o curso, certo? Isso. Para mostrar que realmente veio ali para somar com a equipe. Mas esse gorro não foi fácil de conquistar, né? Não, esse gorro não foi fácil. Esse gorro foram, como eu falei, foram 14 quilos a menos, né? Em cerca de 5 semanas de curso. Né? A primeira semana ela é realizada dentro das instalações do grupamento, né? Com tempos de aula que vão de 6 horas da manhã até a 23h55, né? Que era o último tempo de aula. Terminava com natação utilitária, né? A gente ia para água todo dia. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho trauma de água gelada, né? Traumas irreversíveis de água gelada. O Pantanal ele é um ambiente bem difícil, um ambiente bem hostil, né? A temperatura que vai de 30, 40 graus durante o dia e de repente, em determinados momentos, determinados dias, ela pode, de 40 graus durante o dia, ela cai para 15, 10 à noite, né? Por causa do fenômeno da friagem, né? Uma frente fria, uma massa de ar gelado que vem da região dos Andes. E ali, a sensação térmica vai mais abaixo? Vai mais abaixo ainda. Então, mas é aquilo, o Pantanal é assim, né? Você não tem porquê. Claro que quando eu fui aluno em 2007, 2008 eu fui encarregado do curso, né? E eu tive um episódio na primeira semana do curso, né? Que ocorreu isso. Aí nós tínhamos o fenômeno da friagem, né? A friagem entrou, a temperatura caiu bruscamente durante o período da noite, mas nós não cancelamos nenhuma instrução. Nenhuma instrução foi cancelada, a natação utilitária não foi cancelada. Ela teve a natação utilitária. Claro que nós reunimos a equipe de instrução, né? Porque o fundamental para um curso desse padrão de operacional é a segurança do aluno, a segurança da equipe de instrução, isso é fundamental, né? Nós reunimos a equipe de instrução, estabelecemos, junto com a equipe médica e equipe de enfermagem, todas as medidas de segurança necessárias para se contrapor uma eventual hipotermia, né? Eventual problema de saúde por causa da água gelada, da temperatura baixa. Nos contrapomos, né? Claro que o aluno não sabia disso, né? O aluno estava ali achando que ele ia ficar congelado, mas a equipe de instrução estava preparada com todo o material necessário, com alimentação, inclusive, necessário para manter a temperatura do corpo e combater a hipotermia ou qualquer risco para a equipe, tanto para a equipe de instrução quanto para a equipe dos alunos. Então, é um terreno difícil, né? Então, eu fui aluno em 2007, não foi fácil. Em 2008, eu fui encarregado do curso, né? Teve algum ponto que o senhor queira ressaltar, tanto como aluno quanto como instrutor, assim, algo marcante que você viu um aluno passando, ou alguma onça que teve ali durante o percurso? Olha, o grande... Onça, peraí, só pro pessoal, onça é problema, assim, nós militares da Marinha. Apesar que lá no Pantanal a gente também de vez em quando cruzava com a onça, né? A onça animal mesmo, de verdade. E é verdade, né? Isso é uma das coisas que diferencia muito o Pantanal da selva, né? A fauna, né, do Pantanal, ela é muito rica e é muito aparente. Na selva você escuta muito barulho, à noite, né? Muito barulho, muito insetos, barulho de insetos, animais, mas dificilmente você vê um animal, né?
Agora no Pantanal não, você está o tempo todo cruzando com jacaré, você está numa trilha fazendo uma patrulha e tem a marca das pegadas de onça e que ela passou há pouco tempo por ali. As árvores marcadas com a onça afiando as unhas, né, as garras nas árvores, isso tudo você vê efetivamente. Jacaré, né, ariranha, que é um animal extremamente perigoso, muito mais perigoso que o jacaré, né? O pessoal acha que o jacaré traz risco para a tropa na água, por exemplo, mas a ariranha ela é muito pior, né? Porque a ariranha ela ataca em bandos e tem um instinto territorialista bem grande. Isso tudo demanda medidas de segurança, né? Um estudo prévio da área para saber que tipo de animal que tem ali, qual é o tipo de plantas que tem ali. Agora, o famoso, né, que não se pode falar no Pantanal, quem já operou no Pantanal lembra e fica guardado na mente, é o mosquito, né? O mosquito, para quem já operou no Pantanal, a quantidade de mosquito é muito grande, incomoda demais. E os repelentes comerciais que a gente vê nas nossas farmácias por aqui, eles não servem para nada. É impressionante. Lá é uma outra espécie de mosquito. Não serve para nada. Você vai numa farmácia, esses mais comuns que você vê aí, várias propagandas, vai na farmácia, vê lá os comuns que tem lá. Você passa aquilo, em 5 minutos o mosquito está te atacando de novo. Mas não é um mosquito, são vários mosquitos. Nuvens de mosquitos. E você, no Pantanal, você nunca tem um silêncio absoluto, né? Você está sempre escutando aquele barulho de zunido, né? Parece uma vibração. É justamente o barulho dos mosquitos, da nuvem de mosquito que está sempre em cima de você. Então, isso é um fato marcante, né? A parte de fauna, que você está o tempo todo cruzando com animais, né? Perigosos. E você está o tempo todo sendo atacado por insetos de toda a ordem. Então, isso é o que marca um pouco a nossa vida lá no Pantanal. Agora, como eu falei, nós temos a dificuldade do terreno. Isso provoca um desgaste físico. É muito alagado? Você tem a maior planície alagável do mundo, o Pantanal. Uhum. Então, você tem um período, né, do ano que vai mais ou menos ali até junho, é o momento que o rio está subindo, né, e depois ele começa a descer, e então você tem áreas alagadas, em sua grande maioria, dependendo da época do ano, o tempo todo com água, né? Às vezes você está, numa determinada época do ano, você passa numa região a pé, numa estrada, em outra época do ano você está fazendo natação. Né, tá atravessando com a equipe em espinha de peixe, né, uma amarração com os cabos, passando nadando, porque do tamanho é o volume de água que alaga tudo. Né? Já me falaram que nessa instrução, nessa espinha de peixe, o camarada nadando do lado, passando jacaré. Isso é verdade? É verdade. Principalmente, você tem a espinha de peixe, você, dependendo para onde você está indo no rio, né, se você vai estar subindo, está indo a favor da correnteza ou contra a correnteza, você tem ou mais próximo da margem ou mais perto do centro, né? Se você estiver descendo o rio, né, você normalmente vai pelo centro do rio, né, mais próximo do centro, porque a correnteza maior ela te ajuda, vai te dar maior velocidade para deslocamento. Se você está subindo o rio, né, contra a correnteza, normalmente você vai mais junto da margem, porque a correnteza ali é um pouco menor, a resistência é menor. E nessa que você passa junto da margem, você bate em jacaré, o jacaré corre. Mas aquele negócio, né? O jacaré ele tem mais medo da gente do que a gente dele. Ah, é? Então, se você chegar perto dele, ele foge. Foge, mas ele foge fazendo barulho. Então, isso causa, no meio da madrugada, assusta. Verdade. Comandante, aí o senhor atuou ali como comandante de pelotão, né? De companhia, de uma forma. De companhia. E depois desembarcou. Nesse desembarque que o senhor foi para o OTM, foi onde teve a Operação Maré, né? A Operação São Francisco, não é isso? Sim, eu fui para a operação... Eu saí do grupamento de Ladário, né? Em 2008. Fiz uma passagem... um ano eu fiquei como comandante de companhia, depois eu fui ser oficial de operações do grupamento.
E aí fui movimentar de volta para o Rio, porque fui designado para ser observador militar da ONU no Nepal. Legal. Assunto bom pra gente falar. Como é que foi essa experiência? Fui para o Nepal. Foi uma experiência incrível, porque você vai para um país, né, para um outro país, com uma outra cultura, debaixo das asas da ONU, né? Então você está operando dentro de um sistema internacional de grande credibilidade, que é a Organização das Nações Unidas. Você está usando as cores das Nações Unidas, né? Com a bandeira. Naquele momento eu era brasileiro, mas eu não trabalhava para o Brasil. Todo o meu esforço, meu trabalho era em prol da ONU, né? Era em prol do mandato da ONU no Nepal. Agora, rapidamente, por que tinha uma missão da ONU no Nepal? O Nepal ele passou por uma guerra civil de 10 anos, de 96 até 2006. Essa guerra civil, ela derrubou a monarquia que existia na época, né? Era uma monarquia absolutista, né? E ela derrubou a monarquia, o país virou uma república democrática, né? Foi instituído um parlamento, né? A Constituição estava sendo montada e a ONU foi para lá para mediar esse conflito entre a parte guerrilheira, né? Que tinha motivação política, e o Exército Nacional do Nepal. A ONU foi para lá para mediar isso e nós éramos os observadores que tomávamos conta desse vamos dizer assim, da fiscalização se esse acordo de paz estava sendo cumprido. Então, eu trabalhei com pessoas de vários países, né, diversos países, inclusive muçulmanos, né, que me explicaram muito, falaram muito sobre a religião muçulmana, né, sobre as particularidades, o que a fé, como é que é, né, isso serve para desmistificar algumas coisas absurdas que são ditas, que associam a religião muçulmana a ataques terroristas, né, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, são coisas absurdas que se dizem, né? Os muçulmanos e a fé islâmica, ela basicamente ela preconiza muito a paz, né, a harmonia entre os povos. Então, isso que se fala é um absurdo. Então, eu aprendi muito com esses oficiais de outras forças, né, de outros países, e foi uma experiência bem marcante, né, num país muito pequeno e que hoje vive muito do turismo, né, das escaladas. O Everest está no Nepal. Então, foi uma experiência bem, bem rica, né, bem gratificante. E ali dentre os objetivos da ONU, a gente sabe que são vários métodos, né? Tem a parte de imposição da paz, manutenção da paz. E o senhor, no caso, estava basicamente coletando informações para saber se o tratado estava sendo realizado de maneira adequada. Né? Lá era uma missão de manutenção da paz. Né? Nós tínhamos as duas partes que estavam em conflito separadas, né? Elas concordaram com todos os termos do acordo de paz. E a ONU ela se coloca entre as duas partes e fiscaliza, porque o acordo ele dá tarefas para ambos os lados, né? Um lado A e o lado B, cada um tem suas tarefas que devem ser cumpridas, tem alguns deveres, algumas obrigações, e o nosso trabalho é fiscalizar para ver se o lado A e o lado B, se eles estão realmente cumprindo o que preconiza. A missão de imposição da paz já é outro tipo de missão. É uma missão onde você tem uma força de paz da ONU robusta, né, com tropa efetivamente indo para combate. Você eventualmente você tem choque entre as forças de paz, a força da ONU, com os grupos antagônicos naquele país. E é realmente uma força robusta. Né? Por exemplo, a missão do Congo. Né? A missão do Congo era uma missão de imposição da paz. Então, você tinha brigadas, você tinha grupo de artilharia, você tinha carros de combate, né? Você tinha todo um mini exército constituído, pronto para efetivamente entrar em combate contra algum dos lados. Isso é uma missão de imposição, onde você empurra um lado para o outro, empurra o lado... Você não tem um acordo, né? Você não tem um acordo de paz, onde está ocorrendo uma grande tragédia humanitária naquele país. A ONU ela se enfia entre esses dois, ela entra entre esses dois países, esses dois partidos, né? Não países, mas dois partidos antagônicos que estão em conflito, e ela efetivamente
com a base na força, ela empurra um lado para o outro, e separa esses dois lados que estão em conflito. Isso é basicamente o que é a imposição da paz. Entendi. E o senhor, como observador, o senhor também tinha uma tarefa difícil, né? Porque primeiro o senhor tinha que entender a cultura, como funcionava aquele povo, para depois verificar se realmente está havendo ali alguma quebra de... A ONU, ela tem códigos de ética, né, vamos dizer assim, e valores que não são diferentes dos nossos, né? Então você tem o respeito pelas culturas, o respeito pela religião, né, o respeito pelas mulheres, a diversidade, a parte de gêneros, né, onde você tem mulheres trabalhando junto com homens, o respeito entre eles, o respeito entre culturas, o respeito entre as nações, né? Então isso aí é fundamental para você trabalhar numa missão da ONU, né? Esses valores têm que estar muito bem enraizados, porque qualquer quebra de valor qualquer ato que vá de encontro a esses valores é um pecado capital. Isso culmina no repatriamento imediato do observador. Ele é tirado da missão imediatamente, ele é devolvido para o seu país na hora, né? Qualquer assédio, qualquer coisa desse sentido, assédio sexual, assédio moral, né? Crime que vá de encontro a respeito de religiões. É um crime internacional, não é isso? Qualquer crime que o senhor, no caso, ou qualquer outro observador, né, está cometendo um crime internacional. Isso aí a pessoa é devolvida imediatamente para o seu país e responde pelo aquele crime no seu país. E não é fácil, não. É uma pena bem pesada. Por isso há uma grande seleção, né? Não é qualquer um que vai para esse tipo de missão. Não, a seleção ela é rigorosa. Primeiro ela passa pela seleção dentro da própria força, né, dentro da Marinha, no caso. É mandado pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem um processo seletivo também que indica os nomes para as Nações Unidas. Entendi. Então, isso tudo leva em consideração o idioma, se fala inglês, se não fala, qual é o idioma da missão, os conhecimentos militares, né? E tem entrevistas, exames psicotécnicos, justamente para saber, porque você trabalha isolado, né, numa região onde você não conhece, você não tem nenhum outro brasileiro junto com você, né? A equipe pode ter vários brasileiros trabalhando naquela missão, mas eles são bem separados, né? Cada um vai para um canto, dificilmente você tem país da mesma nação. Lembrando que não vai só militares, né? Vai diplomatas, vai servidores civis, não é isso? Sim, porque o braço militar de uma missão da ONU, né? A parte militar é muito pequena. Quando a gente fala de uma missão da ONU, a gente não fala só de militar, você tem várias agências civis que dão suporte à missão como um todo. Então, a estrutura da ONU numa missão, ela é muito grande. E o militar é só um quadradinho dentro daquele organograma, um quadradinho é o militar. Entendi. Né? Eu posso dizer para você com tranquilidade que tem muito mais civil do que militar numa missão. Eu já vi um estudo falando sobre isso, uma matéria, e realmente são poucos militares, né? Sim. Para quem acha que o vulto maior é dos militares, né? Não, na verdade não. Então, comandante, o senhor foi para essa missão, voltou, e aí partiu para a missão da Maré, do GLO, como é que foi isso? Sim, aí eu fui, né, voltei da missão, voltei para a divisão anfíbia, fui ser imediato do batalhão de controle tático e defesa antiaérea. Famoso sopa de letrinha. Mudou agora, né? Mudou. Agora é Combai, né? É o combate aéreo. Né? Então, fui para esse batalhão e fui para a escola, passei no concurso do curso de Estado Maior para Oficiais Superiores, o SEMO, da Escola Superior de Guerra, da Escola de Guerra Naval, e fiz o curso, né, curso de Comando de Estado Maior, e aí ia voltar novamente para a Divisão Anfíbia, e aí fui designado para ir para a Maré. Você foi lotado por qual batalhão? Eu estava voltando em 2015 para ir para o batalhão de artilharia, para ser imediato do batalhão de artilharia. Antes de chegar na cadeira de imediato, eu fui passar uma temporada na Maré. Fui designado lá para a Operação São Francisco, na Maré. Trabalhei lá na área de operações e na área de inteligência, né, dando suporte na área de inteligência, principalmente na parte de análise de imagens. Foi uma experiência também. Eu já tinha participado de outras... indiretamente de outras operações de GLO que ocorreram, né? Principalmente a partir de 2010, com a Operação Arcanjo, que ocupou a ocupação do complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro,
né? Em funções diferentes ou na mesma função? Não, na parte... As operações de garantia da lei e da ordem, elas tiveram grande evolução, né, na doutrina. Então, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso da Escola Superior de Guerra, do curso que eu fiz agora, terminou dia 2 de dezembro, né, o CAEP, curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra. Eu fiz um trabalho, uma monografia, que justamente falava sobre operações de GLO, mas não sobre a parte militar, eu falo mais entro mais na área psicossocial, né? Olhando mais para o morador do que mais para operações militares. O que ocorre pós ou antes o que ocorre ações? Pós, né? As ações que, na verdade, são... eu faço um estudo sobre como as operações ocorreram, né, na parte social, né, o que se encontrou, o que se viu em comunidade. Eu tive a oportunidade de fazer entrevistas com líderes comunitários, com moradores. O que se passou na cabeça dessas pessoas durante as operações e o que aconteceu no pós-operação. As oportunidades que o Estado perdeu, né, para blindar aquela comunidade e fazer com que a qualidade de vida do morador melhorasse. Né? Na verdade, esse era o foco. Era o que se fazer, o que se deixou de ser feito ou o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população. Esse era o meu foco principal. Mas aí eu fui para Maré em 2015, né, e fui para a área de operações, né, fui ser adjunto de operações e de inteligência. É bem difícil, completamente diferente do que a gente, a operação de GLO é completamente diferente do que a gente, nós fuzileiros navais, somos preparados efetivamente, né? Apesar de hoje ser uma doutrina de operação de garantia da lei e da ordem, mas ela não é o nosso dia a dia. Né? Então eu comecei a ter contato com a verdadeira realidade das comunidades, né? O que pensam os moradores. Foi desse momento que eu comecei a edificar o meu trabalho que eu fiz esse ano. O que pensam os moradores, o que eles passam, né? As bobagens, desculpa a expressão, mas as bobagens que se falam de comunidades, né? Do preconceito que esse pessoal vive nas comunidades, né? Da falta de estrutura, da ausência do Estado, né? Eu comecei a ver isso de perto, né? E isso choca, né? Você tem contato com essa realidade, com crianças, com trabalhadores. Eu posso dizer para você que, com toda certeza, que mais de 95%, cerca de 95% de todo mundo que mora numa comunidade, seja ela qual for, não tem absolutamente nada a ver com crime organizado, não tem absolutamente nada a ver com tráfico, com outra atividade criminosa. São pessoas, cidadãos brasileiros, igual a mim, igual a você, que estão trabalhando todos os dias, que ralam bastante para levar sustento para suas famílias, que educam seus filhos, né, que querem ver seus filhos crescerem e se desenvolverem profissionalmente, e ter família, e trabalhar e viver dentro dos valores da nossa sociedade. E, infelizmente, no meio de todas essas pessoas, que é a maioria esmagadora, existem aqueles que se valem do crime para sobreviver. Né? Então, foi uma experiência muito boa. É bom que o senhor teve o tato, né, antes, até depois no trabalho de conclusão de curso que o senhor fez. Então, teve muito mais perspicácia para poder relatar tudo. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade que o senhor pôde visualizar dentro lá da operação de garantia da lei e da ordem. Olha, a maior dificuldade, ela está... você trabalhar, você cumprir a sua missão, né? Que é prover segurança para aquele pessoal, você fazer a limpeza, vamos dizer assim, daquele terreno, tirar dali aqueles bandidos, aqueles fascinos, aquelas pessoas que realmente merecem o rigor da lei, né? Fazer isso num ambiente muito difícil, né? Que é um ambiente de comunidade, onde você tem muito pouco espaço para manobra, né? Das tropas, vamos dizer assim.
é você ter a preocupação constante de não ter efeito colateral, não ter nenhum dano colateral, ou eventualmente você se defender de uma agressão que está sofrendo por parte desses agentes perturbadores da ordem pública, e sempre protegendo o morador, sempre protegendo aquela pessoa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Então, muitas vezes, você deixa de se contrapor a uma ameaça em prol da segurança de um morador, em prol da segurança das pessoas. Porque a gente tem que lembrar que a operação de garantia da lei e da ordem, ela não é uma operação de guerra, né? Nós não temos um estado de guerra, nós não temos um inimigo, né, no terreno. Nós temos, sim, facínoras, bandidos que têm que ser levados, né, sem nenhum pudor, têm que ser levados às garras da justiça. Né? Tem que ser apresentados à justiça para que eles respondam dentro na forma da lei pelos seus crimes. Né? Então, os direitos humanos, a preservação do direito à propriedade, as garantias constitucionais, tudo isso tem que ser levado em consideração. E isso é uma das maiores dificuldades, não de você cumprir isso, né? Porque o nosso instinto, né, os valores que nós cultuamos na Marinha, os valores que nós cultuamos dentro do Corpo de Fuzileiros Navais nos favorecem a esse tipo de operação, porque você consegue olhar para aquela pessoa, né, e não vê nela um inimigo, você vê naquela pessoa uma pessoa sofrida, que você tem o dever e obrigação de defendê-la. Né? Isso para a gente, dentro dos valores que nós cultuamos dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, é fácil de ver isso. Né? Mas você tem que estar o tempo todo adestrando a tropa, treinando a tropa, incutindo isso na cabeça das pessoas para que no momento de estresse ele não perca a sua razão. Né? Então, você tem que estar o tempo todo moldando, né? Moldando a cabeça do combatente, né? Com adestramentos, com conversas, com briefings, né? Para mostrar para ele quem é o verdadeiro inimigo, quem é o verdadeiro agente da perturbador da ordem pública, que é o nosso foco, que é o nosso alvo, e que nós temos que tirá-lo dali e entregá-lo para o Poder Judiciário, né, na forma da lei, para que ele pague pelo que ele está fazendo contra uma população que não tem nada a ver com a história, é uma população que está ali sofrendo, que está ali passando por necessidades e precisa da nossa ajuda. E ali no Estado-Maior você conseguiu visualizar que houve um trabalho de conscientização da população e também das nossas forças, não só da Marinha, mas... Olha, a população, isso aí eu vi lá, né? Porque eu participei de algumas reuniões, por exemplo, com líderes comunitários, né? Na Maré, por exemplo. E a Maré, o complexo Maré, são 11 comunidades ali dentro, né? Dentro da área do complexo são 11 comunidades. Cada comunidade tem uma facção criminosa que domina e tem lá os seus líderes comunitários, que não tem absolutamente nada a ver com as facções criminosas. E nós fizemos reuniões com esses líderes comunitários, né, para saber o que a população deseja, os anseios da população, né, o que eles estão passando, quais os problemas. E eu tive a surpresa de escutar de um líder comunitário que, antes da Operação São Francisco começar na Maré, há 11 anos que ele não viu uma viatura da polícia entrar dentro da comunidade que ele mora. 11 anos. Caraca. 11 anos significa 11 anos de ausência do Estado, né? Porque se a polícia não consegue ir, a saúde não vai, a educação, saneamento, os serviços públicos de energia, nada vai. Né? Então, há 11 anos que ele não viu uma viatura da polícia militar entrar. Então, se a polícia não ia, outros serviços também não iam. Verdade. Né? Então, e eles tinham muita esperança nas operações de GLO. Eles tinham muita esperança que houvesse uma melhora significativa. Não vou falar de limpeza do terreno, tirar os bandidos, acabar com o tráfico de drogas, porque hoje em dia, se você falar em finalizar o término do tráfico de drogas, acabar com o tráfico de drogas, isso é uma utopia, uma falácia, que provavelmente isso nunca vai acontecer, porque é uma atividade criminosa que rende muito dinheiro. Então, o tráfico de drogas rende muito dinheiro. Né? Verdade. E você tem o lado do traficante e o lado do usuário. O lado do traficante, né, nas minhas conclusões, eu acredito que é problema de segurança pública. É criminoso, né? É o camarada que está vendendo uma droga ilícita que está destruindo famílias. Aquele camarada é criminoso. E aquele crime ele alimenta outros.
E você tem, de um lado, o usuário, né? Que, independente da circunstância que ele entrou no vício, ele é um problema de saúde pública. Ele é um doente, ele precisa ser tratado, né? E isso movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, dizer que o tráfico de droga vai acabar, isso aí provavelmente é uma utopia, isso não vai acontecer. Não acabou nem nos países de primeiro mundo. Não acabou. Né? Eu cansei de ver, nessas operações que eu participei, de você ter um confronto deflagrado numa comunidade, né? Os traficantes, os bandidos agredindo as tropas, né? Injustas agressões contra a tropa, né? Um conflito acontecendo, e do lado de fora da comunidade já se formando uma fila de usuários esperando acabar para poder subir para comprar a droga. Caraca. Então, o problema, ele é seríssimo, né? E eu posso dizer para você que não é, desculpa a expressão, nossos espectadores, desculpa a expressão, mas não é só de porrada, tiro e bomba que se faz a operação de garantia da lei e da ordem. Né? É muito mais profundo do que isso. E os moradores veem olham para as forças de segurança pública com muita esperança, muito carinho, muita esperança. São pessoas acuadas, são pessoas dominadas pelo medo, então é muito difícil o contato com eles, mas você conversando ali em off, né, mais reservadamente com as pessoas, você vê que eles depositam muita esperança nas forças de segurança pública. Aí eu vou falar de uma maneira geral, forças de segurança pública, não só das Forças Armadas, mas nas polícias também. Uhum. E eu posso dizer para você que as polícias civis e militares do Rio de Janeiro fazem um excelente trabalho, um trabalho que merece aplausos e que eles têm todos os meios possíveis para minimizar todos esses problemas de segurança pública que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. Pela experiência que o senhor teve na garantia da lei da ordem e os estudos que o senhor posteriormente fez, pode citar alguns prós e contras que a gente teve nessa operação? Olha, em termos de prós, nós tivemos uma evolução doutrinária muito grande, né? Uma evolução de material muito grande, uma evolução de pensamento muito grande, né? A gente conseguiu melhorar a nossa imagem, né? Melhorar não, mas fortalecer a nossa imagem junto à sociedade, né? Por outro lado, nós tivemos a gente vive um ambiente de insegurança jurídica muito grande, né? Uhum. Porque você não é só entrar numa comunidade e se deparar com traficantes e ter uma troca de tiros, um confronto, né? Eventualmente você vê colegas seus colegas nossos sendo feridos, uhum. Principalmente moradores sendo vitimados, né, dos danos colaterais. Isso é muito ruim de você assistir isso. E muitas vezes as Forças Armadas, ou as Forças de Segurança, as polícias, né, elas estão com as mãos amarradas. Você não tem muito o que fazer. Você depende de decisões judiciais, você depende do poder público, de uma maneira geral, estar do seu lado para que você possa fazer o seu trabalho. E muitas vezes isso não acontecia, né? Nós tivemos algumas operações, tiveram apoio maciço do Poder Judiciário, então nós tínhamos até promotores, nós tínhamos juízes junto com a gente, expedindo mandatos para que a gente pudesse, dentro do rigor da lei, né, cumprir a nossa missão. Então, em alguns momentos nós não tivemos. Então, a gente vivia um ambiente de insegurança jurídica muito grande. Mas, de uma maneira geral, eu posso dizer que as operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, elas contribuíram muito, né, para a segurança pública. Infelizmente, essa contribuição ela não se perpetuou por causa de uma série de problemas, né, de problemas de ordem política, problemas de ordem social, né, problemas de políticas públicas, de planejamento, que não ocorreram. E, infelizmente, a gente vive aquela famosa sensação de enxugar gelo, né? Se faz um longo trabalho, se demora, se gasta recursos orçamentários,
né? Porque não é barato fazer uma operação dessa, né? Se desgasta, você tem um risco para a tropa, risco para a população, tem uma série de riscos envolvidos e no final das contas volta tudo a como era, né? Isso de certa forma, ela é um ponto negativo porque remete às forças de segurança a um certo descrédito, né? Verdade. Eu já ouvi dizer que o trabalho pós-operação é mais importante do que a própria operação Muito dita. mais. Porque a gente, com nossas forças, a gente conseguiu adentrar ali nas áreas onde estavam sendo dominadas pelo tráfico, né? Por bandidos e tudo mais. Mas depois que nós saímos, ficou um vácuo, né? Fica um vácuo. Para, assim, eles retornarem, novas formações se forem feitas lá. E no trabalho que o senhor fez dentro do ESG, o senhor também mencionou esse tipo de situação? Sim, no trabalho eu falo bastante dessa parte psicossocial, né? E falo justamente do trabalho pós-ação. Depois das ações, né? Depois da ocupação, né? Quando as tropas chegam, bem na verdade é essa, quando começam as operações, a operação, por força de lei, o decreto presidencial que determina uma operação de garantia da lei e da ordem, ele dá um prazo, né? Que a operação vai ocorrer no período de tanto a tanto, né? Eventualmente, depois ele pode ser postergado, mas ele tem um período. Então, os bandidos, as facções criminosas, elas sabem que você vai chegar lá e vai ficar até um determinado momento, depois você vai embora, né? Então, quando você chega, esse pessoal, ou ele vai se homiziar, vai se esconder dentro da comunidade, ou ele vai fugir para outro lugar, né? E nesse momento, você fica ali naquele patrulhamento, fazendo aquela limpeza, aprendendo armas, drogas, vai achando e tal, vai vendo quem tem mandato, quem não tem, vai fazendo as prisões que são determinadas, né? Vai cumprindo a lei efetivamente, vai impondo o cumprimento da lei, né? E no final da operação, você simplesmente sai. Nesse momento que saem as tropas, é o momento pós-ação, onde você tem que vir o Estado, né? O Estado tem que vir com educação, com saúde, com economia, né? Por exemplo, não se fala de economia dentro da comunidade, mas a comunidade, né? Qualquer comunidade, ela tem vida própria. Ela tem tudo ali dentro. Ela tem serviços de toda a ordem, ela tem prestação de serviço, ela tem comércio, ela tem escola, né? Ela tem divertimento, ela tem tudo ali dentro. Então, as pessoas saem de lá só para trabalhar. E muitos trabalham lá dentro, né? O morador de uma comunidade, ele é um empreendedor, ele está sempre abrindo um comérciozinho para vender uma pequena mercearia, um bar, um pequeno restaurante, é um empreendedor, então ele está trabalhando ali, né? Então muitos trabalham ali dentro. Então quando você sai, né, a economia tem que voltar, porque o dinheiro do tráfico, né, ele alimenta essa economia. Como isso? O dinheiro do tráfico é muito dinheiro que o tráfico de drogas ele arrecada, né? É muito dinheiro. Então, você tem os colaboradores do tráfico, vamos dizer assim, aqueles criminosos associados àquela atividade, eles recebem salário. E não é um salário barato, né? Quando eu estava lá na Maré, por exemplo, nós levantamos um olheiro, que é o camarada que ficava, ele ficava só com o radinho dele ali, se comunicando, avisando a presença da polícia e tal. Esse cara, ele ganha em torno de R$300 por semana. R$300 por semana, o cara não tem nem um primeiro grau completo, né? Onde é que ele vai arrumar R$300 por semana? Dá R$1.200 por mês. É uma criança, é um garoto, né? Que usa aquele dinheiro, não estou vitimando ele, nem estou defendendo, né? Ele usa aquele dinheiro para na mercearia do seu José ali na esquina comprar comida para ele ou para a família, né? Ou comprar cachaça que seja, beber cerveja, não interessa. Aquele dinheiro ele vai alimentar o comércio do seu José. Ele tem uma namorada e a namorada vai no salão de beleza, então alimentou o salão de beleza. Então quando você tira o tráfico,
quando você elimina o tráfico de drogas, você elimina boa parte da economia da população. A fonte de renda. A fonte de renda. Então, o Estado tem que vir também com geração de renda, tem que vir com incentivo ao empreendedorismo, para que aquelas pessoas não dependam daquele dinheiro. Verdade. Né? Não dependam mais daquele dinheiro. Então, nas ações, né, vamos dizer assim, as tarefas pós-ação, né, as atividades pós-ação, as políticas públicas que são implementadas na pós-ação, você tem saúde, tem educação, tem economia, você tem cultura, você tem que fazer, tem que entretenimento para aquela pessoa, para aquelas pessoas, psicossocial, tem que promover eventos, né, que tragam alegria para aquelas pessoas, tragam felicidade para aquelas pessoas, porque hoje elas dependem do tráfico. Então, simplesmente tirar o tráfico, né, que é o que é desejável, é diminuir bastante o poder dessas facções criminosas nas comunidades, é você afetar diretamente os moradores. Mas você afeta na maneira positiva, né, trazendo os serviços do Estado e junto à economia, para que aquela não adianta nada, o seu José não tem mais nenhum bandido na comunidade, não tem mais, vamos dizer assim, confrontos, não há a segurança melhorou bastante naquela comunidade, mas o seu José fechou a venda dele e agora ele vai virar, vai pedir ajuda no sinal da esquina. Tem que ser feito todo um estudo, né? Para saber de onde que vai ser fornecida aquela renda, Exatamente. Então, trabalhar com segurança pública, isso eu digo para você. Operação de GLO não é só porrada, tiro e bomba. Você tem muito mais coisa além disso. Né? Verdade. Muito mais coisa além disso. E também melhorar a imagem, né? A forma de confrontação, né, do poder público, né, das polícias com essas pessoas, né, porque a fórmula de guerra, de confronto, de guerra de atrito, né, de confronto direto, né, essa fórmula não está dando certo, né, essa fórmula não está dando certo. E eu posso dizer, e a educação, né, numa comunidade dessa, ela mostra principalmente para as crianças, né, as crianças. Que eu fiz pesquisas bibliográficas durante meu trabalho com publicações de 2004, 2005, né? Peguei um pouco mais antigo para tentar ver a evolução, né? A evolução do modus operandi, né? Do tráfico, vamos dizer assim, das organizações criminosas. E eu vi que em 2004, mais ou menos 2005, a média de idade de uma criança ser corruptada por uma facção criminosa é em torno de 13 anos. Hoje, as entrevistas que eu fiz com os moradores é em torno de 10 anos. Então, essas crianças, elas precisam da educação, precisam de trabalhos sociais, para que você mostre para aquela criança que aquela vida que ele está vendo, muitas delas, a gente vê isso na televisão, de crianças que idolatram os bandidos. Né? Idolatram, brincam dentro das comunidades como se fossem traficantes. A brincadeira deles é ser traficante. Né? Aí isso choca muita gente, mas é porque aquela criança, a figura de herói que ela tem é aquela pessoa, e não é difícil de você ver isso. Vamos imaginar a seguinte situação, imagine agora, qualquer um que esteja nos assistindo agora, imagina a seguinte situação, você chegou numa comunidade qualquer, né? Qualquer comunidade, essa comunidade ela tem uma rua principal, né? Com vários comércios, vários serviços, prestação de serviço, comércio, bares, restaurantes, salões de beleza, né? Nesse acesso à comunidade, obviamente, você vai ter elementos armados, né? Traficantes armados, né? Fazendo a segurança ali daquela comunidade, daquela entrada. Crianças na rua, brincando, né? Pessoas no bar, bebendo, ali o transporte subindo e descendo, moradores indo e voltando do seu trabalho, mães na rua conversando, crianças entrando e saindo da escola. Imagina essa situação. De repente, chegam 2 viaturas da Polícia Militar. 2 viaturas da Polícia Militar, os policiais desembarcam, né, daquela viatura e começam a troca de tiros. Ou seja, o traficante atira no policial. O policial, obviamente, ele para se revidar, para se defender, ele atira de volta.
Ou seja, o caos se instala naquela comunidade. As crianças que estavam brincando deixaram de brincar, o comércio que estava aberto deixou de estar aberto, ele é fechado, o salão de beleza é fechado, as mães que estavam conversando começam a gritar, pegar seus filhos e correr para casa, eventualmente corpos no chão. Quem é o vilão dessa história? Polícia, né? A polícia. Esse é o vilão da história. Então, isso tem que ser mudado. Essa política, essa de confronto, de entrar em comunidade, ela não pode mais ser. Quando as pessoas falam, alguns demagogos que não conhecem nada, nós temos que combater com livros, temos que distribuir amor. Não, também não é assim. Porque o camarada que está lá com um fuzil na mão, ele não está ali para brincar. E ele não vai largar aquele fuzil, porque ele está ganhando R$800 por mês. Ele está com R$800 por mês, ele está com um cordão de ouro que vale uma fortuna, né? Ele tem poder dentro da comunidade, ele impõe respeito, ele tem um monte de menina paquerando ele na comunidade, então ele é o grande herói. Verdade. Ele não vai largar o fuzil dele porque eu vou chegar lá com um livro e vou ensinar para ele outra coisa. Ele não vai. Então, é preciso o confronto? Mas isso tem que ser de uma maneira que dê menos dano colateral e com uma propaganda maciça em termos da população, que aquele remédio é amargo, mas ele vai surtir efeito. A gente tem que lembrar também que essa ideia, né, que é construída dentro de uma cabeça de uma criança até entrar no tráfico, dura anos, certo? O senhor falou que agora são 10 anos até uma criança, de acordo com os estudos, né, até uma criança entrar no mundo do crime e tudo mais. Então, ou seja, são 10 anos construindo dentro da cabeça dela que o bandido é um cara legal, que aquele traficante, ele é um herói e tudo mais. Então, de outro lado, nós, os cidadãos de bem, a justiça e tudo mais, ela tem que fazer um trabalho contínuo, um trabalho que demande bastante tempo. Eu vejo, por exemplo, nas operações que a gente fez de GLO, foi rápido, foi um estalar de dedos. Aquele morador que vivia lá há 30 anos, certo? 30 anos dominado pelo tráfico, cerca de 2, 3 anos com operações de vulto militar. Ou seja, então o que são 3 anos no meio de 30, certo? Uhum. E tem pessoas que ficam muito mais tempo. Então, ou seja, a gente teve pouco tempo para operar. A gente entrou rápido e saiu mais rápido ainda. Então, acho que deveria ser feito de outra forma, né? Justamente como o senhor está falando. Aos poucos as Forças Armadas iam estar ligando, mas ao mesmo tempo entregando mais recursos, acessibilidade, educação, cultura e tudo mais. Só que esse é um assunto que, isso aí que vai demorar muito ainda até a gente achar uma fórmula. Né? E não vai ser de um dia para o outro, né? A política de segurança pública, ela, para a gente minimizar esse problema no Rio de Janeiro, ele vem crescendo, não vem de agora, né? No meu trabalho eu falo sobre isso. Na verdade, os problemas de segurança pública no Rio de Janeiro, eles começaram, né? Um marco temporal é 1979, né? 79, quando foi criado dentro do antigo presídio, né? Presídio da Ilha Grande, onde foi criado o fundado Comando Vermelho. Isso em 1979. Então, a partir daquele momento, o Comando Vermelho que a gente conhece hoje, né? Na época, Falange Vermelha. Falange Vermelha, ele começou em 79, dentro desse presídio, porque no presídio da Ilha Grande se colocaram os presos comuns com os presos políticos. E preso político, ele tem cabeça. Ele fez curso de guerrilha no exterior. O preso político, ele estudou, ele tem doutrina, ele tem uma capacidade intelectual bem grande e é exercitado para isso. Então, ele ensinou, né? Houve um intercâmbio de ideias. Uhum. Né? Então, se criou a Falange Vermelha, que depois se evoluiu, mudou o nome para Comando Vermelho, e é isso que a gente está vendo hoje. Né? Então, os problemas do Rio de Janeiro, eles começaram, a gente pode dizer que eles começaram ali. E, a partir dali, muitas políticas, muitos governos do Rio de Janeiro tomaram atitudes, decisões completamente equivocadas, pensando em outras coisas que não fosse a população, né? Tendo como foco outros assuntos que não foram não eram a população, e o problema foi crescendo e chegou nos estágios que nós estamos hoje, né?
Então, isso não vai ser de um dia para o outro. Isso também não é uma política de governo, ou seja, entra um governo, estabelece uma política, muda o governo, muda a política. Não é assim, é a política de Estado, é uma coisa perene, né, que você é um objetivo de plano estratégico para 30, 40 anos, né, para você poder fazer ações constantes para que esse problema seja minimizado. Acabar, como eu falei antes aqui para a gente. Acabar com o tráfico de drogas, provavelmente isso não vai acontecer, né? Porque é uma atividade extremamente rentável, né? Extremamente rentável. Mas minimizar o problema e principalmente reduzir o poder de combate dessas facções criminosas, e aí assim a sensação de segurança vai aumentar bastante e a qualidade de vida da nossa população, principalmente aqueles que moram em comunidade. Não é romantismo nenhum, né? Não tem nada de bonito, né? Isso eu escutei de um líder comunitário. Não tem nada de bonito morar em comunidade, que eles chamam até morar em favela. Não tem nada de bonito morar em favela. Não é uma coisa que não deve ser romantizada, né? Muitos e muitos estão ali porque não tem outras opções. Tem gerações que nascem, crescem e morrem em comunidade. Não tem oportunidade. E simplesmente o que eles querem é ser pessoas vivendo normalmente, direito de ir e vir, ter livre de preconceito, porque hoje uma pessoa diz que mora numa comunidade, todo mundo cresce o olho, até se afasta um pouco, né? Isso aí são culturas que vão em função de tudo que está vivendo a segurança pública, né? E sair. Muitas ações criminosas acontecem dentro de comunidades, acaba levando preconceito para essas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essas facções. Verdade. Comandante, foi um prazer receber o senhor. Infelizmente temos pouco tempo aqui. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, mostrando toda essa carreira brilhante que o senhor teve, e pensando naquelas pessoas que têm o sonho de ingressar dentro das Forças Armadas, que têm um sonho aí de colégio naval, escola naval. O que o senhor daria ali de bizu, de dica para esse camarada que quer entrar e mostrar o seu exemplo de vida para todos eles? Bom, meus amigos, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né? Esse nosso bate-papo descontraído, mas muito sério, né? Nós falamos de coisas aqui muito sérias, principalmente falando da nossa força querida, que é a Marinha do Brasil, especialmente o nosso Corpo de Fuzileiros Navais, que é a nossa paixão, né? É difícil até da gente... Eu já estou com 30 anos de serviço, né? Já estou em vias de pedir reserva, e é uma decisão difícil, porque a gente perder esse contato com os camaradas, com as nossas atividades, enfim, é muito difícil. E essa oportunidade de falar um pouco da minha história foi incrível. Para o jovem que gostaria de entrar para a Marinha do Brasil, né, seja ela no Corpo da Armada, no Corpo de Fuzileiros Navais, no Corpo de Intendente, seja ele qual for o corpo ou o quadro, a Marinha realmente precisa de você. Ela precisa de pessoas que dispostas a brigar pelo nosso país. Ela precisa de pessoas dispostas a se dedicar pela nossa nação, a se dedicar pelo nosso povo, a se dedicar pelas nossas instituições. A Marinha precisa de pessoas que tenham disposição e tenham principalmente pendor, tenham vocação para ser militar, porque ser militar é quase que um sacerdócio. A gente abre mão de muita coisa. Eu comecei a minha carreira com 16 para 17 anos, né? Um jovem que fui abrir mão por minha opção da minha juventude, de amigos, né, para me dedicar à carreira militar. Isso eu colho meus frutos hoje com os ensinamentos de vida que eu recebi, os ensinamentos que eu passo para os meus filhos, coisas que eu não tive essa oportunidade, não tive... meu pai e minha mãe me dedicaram demais a mim, e eu me dedico aos meus filhos, mas eu tenho um pouco a mais para dar para eles, e é isso, formar o caráter e o pensamento deles. A Marinha é uma grande família. A Marinha tem os seus defeitos, assim como qualquer profissão, mas nós trabalhamos diuturnamente pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Estamos passando por um momento difícil na nossa história,
mas eu tenho certeza que isso eu posso dizer para todos, que nós confiamos no nosso comandante, confiamos no comandante da Marinha, e tenho certeza que ele está trabalhando da melhor maneira possível para engrandecer o nosso país, engrandecer a nossa nação, principalmente o nosso povo, que merece muito e que é a nossa razão de ser. Então agradeço a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Ad sumos. Ad sumos. Esse foi o capitão de mar e guerra, Zupo Valente, pantaneiro, raiz, certo? Fuzileiro naval. Agradecemos a todos que assistiram o nosso programa, nosso podcast, certo? Gostaríamos de pedir ainda que se inscrevam no nosso canal, ative o like aí, as notificações, certo? Deem uma olhada aí no nosso Instagram, fuzileiro_real, meu Instagram pessoal também, oficial.pedrojúnior. E lembrando, fuzileiros navais de ontem, hoje e sempre. Ad sumos. Ad sumos. Obrigado, camarada. Nada.